Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos começar uma nova série, estudo aos Gálatas. Então vamos abrir em Gálatas capítulo 1. Então antes da gente ler propriamente dita a carta, a gente sempre gosta de dar aquela introduçãozinha sobre a carta, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aqui, mais um pouquinho técnica, mas que vai ter a ver com o que a gente vai falar. Então vamos orar, pedir que o Espírito Santo nos ilumine nessa manhã. Senhor, nós vamos meditar na Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a Tua Palavra, receber a Tua mensagem, sermos edificados, transformados, tudo para o louvor da Tua glória. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Então a gente sempre gosta de falar de alguns pontos, sobre os livros que a gente vai estudar. Então, falando sobre a autoria de Gálatas, às vezes não tem nem muita graça. Está na cara que é Paulo. Não tem muita discussão, diferente de quando a gente estudou Hebreus, que tem uma discussão muito grande. Ninguém sabe, na verdade, quem escreveu Hebreus, mas Gálatas está na cara aqui que é Paulo, não tem muita discussão. Os destinatários dessa carta têm aí sim uma certa discussão. Você fala, não, mas está na cara que é Gálatas. Tá, mas a grande questão é que o povo que é chamado dos Gálatas era uma tribo indo-ariana que acabou migrando, Então eles são descendentes dos celtas e que acabou migrando mais para o sul da Ásia, ali mais perto do sul da Ásia. Mas, o que se entende, de acordo com até toda a carta, o conteúdo da carta e a própria fundação das igrejas, a plantação das igrejas por Paulo, que Paulo falou que ele plantou as igrejas, aqui na região da Galácia. Então acredita-se, e isso é um estudo mais recente até, a partir do século XIX, até o século XIX, acreditava-se sim que a carta foi destinada ao norte da Ásia, para realmente onde esse povo vivia, esses descendentes dos celtas. Mas um estudo posterior, a partir do século XIX, que não, de acordo com todo o conteúdo, na verdade significa a região da Galácia, que estaria assim ao sul da Ásia. Então não é propriamente para o povo gálata em si como etnia, mas sim como região, tá? E aí tem a ver com as viagens de Paulo, que está lá narrado em Atos. Então a gente vai chegar à conclusão que essa carta é destinada ao sul da Ásia, às igrejas do sul da Ásia, que é chamada região da Galácia. Tá? Mas o mais importante disso é que, além de ser para aqueles irmãos, é principalmente para nós. Então, nós temos os destinatários primários, mas o que é importante mesmo para a gente é saber que essa carta é para a gente. Tá? Uma coisa que é bem interessante de falar sobre essa carta aqui, é como se fosse dando um resuminho, dessa carta, que foi o Carlos Oswaldo Pinto, que é um cara que eu gosto muito, e ele falou sobre o propósito da carta. Para que essa carta foi escrita? Porque a gente sempre sabe que tudo que foi escrito, principalmente as cartas apostólicas, elas foram escritas com objetivo. Geralmente, principalmente quando a gente pensa aqui em Paulo, todas as cartas foram escritas às determinadas igrejas, por causa de alguma coisa que ele via acontecendo lá e que ele precisava ensinar a igreja sobre aquele assunto. Então, o que o Carlos Oswaldo Pinto fala aqui, que o objetivo, o propósito da carta aos Gálatas é levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a origem e autoridade divina para o evangelho da graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Então isso aqui é mais ou menos que o resumão, e é o que a gente vai tratar no decorrer da carta toda, ok? Mas aí vamos lá para o nosso texto, então vamos ler dos versos 1 ao 5, ok? Gálatas capítulo 1, versos 1 ao 5.
Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Muito bem, então essa é a introdução que Paulo nos traz aqui nesses 5 primeiros versos aqui dessa carta. E uma coisa que talvez, não sei se fica às claras para todo mundo, lendo a primeira vez esses versos, mas quando você entende o contexto todo da carta, e lê a carta toda, você percebe que existe uma certa tensão nesses primeiros versos. Você percebe como Paulo começa, né? Se você fosse escrever uma carta para alguém, até para uma igreja, geralmente a gente começaria: olá, tudo bem? Como vão vocês? Saudades de vocês. Queria dizer alguma coisa. E aí você começaria o assunto. Primeiro você começaria com cumprimentos, não é? Só que Paulo começa como? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não por meio de homem algum. Então ele chega na carta, ele começa a sua exposição já falando: eu sou Paulo, apóstolo, e não é da parte de homem, não. Então ele já começa assim, até meio, de uma forma, de certa maneira, agressiva, falando, porque ele tinha uma mensagem muito clara a ser dada, e a gente entende pelo contexto, pela época, a data, tudo de que foi escrito, que o apostolado de Paulo estava sendo colocado em dúvida. Não, esse daí não é apóstolo, não. Esse cara aí, ele não é dos 12. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Ele não andou com Jesus. Ele não viu Jesus crucificado. Ele não estava lá na ressurreição de Jesus. Esse cara não é apóstolo. Só que a gente sabe como foi o chamado apostólico de Paulo. Ele recebeu diretamente de Jesus, ali naquela estrada de Damasco. Então, por isso que ele começa assim: eu sou apóstolo, sim, e não é da parte de homens, não. É direto de Jesus. Eu sou apóstolo. Então, por que ele está defendendo o apostolado dele? Porque ele queria se autoafirmar? Ele precisava se autoafirmar? Mas um cara que recebe o chamado diretamente de Jesus, acho que não precisa se autoafirmar, né? Mas o que ele queria ali? Ele queria autenticar a mensagem que ele ia passar. Então, para que aquela igreja recebesse a mensagem como vindo diretamente de Deus, ele tinha que falar: eu sou apóstolo diretamente por Jesus. Então, Jesus, o nosso Senhor Jesus, me deu a autoridade. Logo, o que eu vou falar vem diretamente dele. Então, tudo que eu escrever a partir de agora vai vir carregado da autoridade que não é minha, mas do próprio Senhor. Então, recebam a mensagem que vem do Senhor. Tá? Então, é por isso que Paulo começa dessa maneira. E isso é importante da gente entender, porque todo o conteúdo da carta aos Gálatas, ela é confrontadora com o que aquela igreja estava recebendo, que é o que a gente já viu lá, que são os tal dos judaizantes, né, que estava ali interferindo na igreja e trazendo um evangelho paralelo. Então, Paulo precisava sim que aquele povo entendesse que o que ele estava falando era diretamente do Senhor, porque ele ia colocar em xeque ensinamento de outros homens que estavam contaminando a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, nessa introdução aqui, né, a gente vai ver algumas coisas importantes. Além dele mostrar o seu apostolado genuíno, ele quer mostrar o evangelho genuíno. Tá? Então, ele mostrou primeiro que ele era o apóstolo. Então, ele começa não por meio de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele já põe aqui, percebe que ele não põe só recebi diretamente do Senhor Jesus, mas ele coloca
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a quem o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo aqui ele começa a invocar a Trindade para autenticar a mensagem que ele está trazendo. Então, o que estava em jogo aqui não era a reputação de Paulo, mas sim a mensagem do Evangelho, e por isso Paulo ele é enfático nisso. Tá. Tem um teólogo lá do século III, chama Marius Victorinus, e ele escreveu um comentário a respeito de Gálatas, e ele fala o seguinte, que os Gálatas estavam se desviando na medida em que acrescentavam judaísmo ao evangelho da fé em Cristo. Então, esse era o grande problema da igreja de Gálatas, né, que Paulo vem tratar aqui. Não eram pessoas que estavam largando o evangelho, não eram pessoas que estavam abandonando a igreja. Não, o grande problema dos Gálatas era o quê? Que eles estavam trazendo para dentro do evangelho várias coisas que não pertenciam ao evangelho, mas que pertenciam ao judaísmo. Então é como se eles estivessem incrementando o evangelho com coisas que não pertencem ao evangelho. Tá? Então eles estavam poluindo o evangelho. Né? Porque qual é o conceito de poluição? Né? Porque você tem deturpação, que muitas pessoas deturpam o evangelho. O que seria deturpar o evangelho? Você pegar e mudar a mensagem do evangelho. Né? Agora, o que é poluir? Poluir não, está ali. Quando você tem o ar poluído, o ar deixa de ser ar? Não, mas ele tem um monte de coisa ali que não devia estar ali. Quando você tem um rio poluído, continua a água, mas tem um monte de elementos que não deveriam estar na água. E exatamente acontece com os Gálatas aqui e o que eles estão fazendo com o evangelho. O evangelho está ali, mas eles estão colocando um monte de outras coisas que não pertencem ao evangelho. Só que quando você, pensando de novo na poluição da água, continua sendo água, mas se você toma uma água poluída, vai te fazer mal. Mas continua sendo água. Tá, mas ela tem coisa aí que não deveria, que não vai fazer bem para você, muito pelo contrário. E é exatamente isso que Paulo vai vir mostrar. Vocês poluíram o evangelho e ele está fazendo mal para vocês. Esse evangelho contaminado está sendo prejudicial para a saúde espiritual de vocês. Então, vamos consertar isso. Vamos limpar esse evangelho. Então, esse Marius Victorinus, ele escreve isso, que eles estavam acrescentando judaísmo ao evangelho da fé em Cristo. Então, perturbado por essas tendências, Paulo escreve essa carta para que eles pudessem preservar a fé somente em Cristo. Tá? Então, agora vamos entender como que isso aconteceu. Nós temos, então, esses judaizantes, que são tradicionalistas religiosos. Né? Então, isso é importante entender também a localização do porquê da carta. Como está no sul da Ásia, está mais perto ali de Jerusalém. Então, acredita-se que eram pessoas que saíram de Jerusalém, né? Judeus convertidos, tá? Não eram judeus só, eram judeus convertidos sim ao cristianismo, mas que trouxeram consigo toda a bagagem do judaísmo. A gente vai ver que existe essa controvérsia em Atos. Então, em Atos 15, a gente vai ter ali o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, que é exatamente para tratar dessa questão, né, do judaísmo dentro do cristianismo. E então nós temos essas pessoas saindo agora de Jerusalém e se espalhando por várias regiões ali da Europa, da Ásia, e eles chegam aqui nessa região da Galácia e começam a contaminar as pessoas, falando, tudo bem, né, que você se converteu, você é cristão agora, porque a gente tem que entender que essa igreja da Galácia era formada por gentios. Não era formada por judeus convertidos, mas eram gentios que se converteram ao cristianismo. Então agora esses judaizantes chegam e falam, você é um cristão? Mas você não era judeu antes, né? Então, tem um problema aí, você tem que fazer umas certas coisas antes. Né? Não basta só... você se batizou? Legal. Né? Você crê em Jesus? Legal. Pertence a uma igreja? Legal. Mas olha, você foi circuncidado? Mas você observa isso?
Mas você faz isso? Mas você faz aquilo? Como você está com a lei de Moisés? Está com a lei de Moisés em dia? Então eles começam a trazer todas essas questões do judaísmo para dentro do cristianismo. Então, eles queriam que os gentios seguissem os costumes judaicos e não o cristianismo. Eles ensinavam que o gentio tinha que se tornar primeiro um judeu para depois se tornar um cristão. Então, isso vai totalmente de encontro a toda a mensagem do Evangelho. Que a mensagem do Evangelho é Cristo. Não tem judaísmo no meio, né? Pensa nós aqui, nenhum de nós aqui acho que é descendente de judeu, né? Pelo menos que eu saiba. O Eric ali, né? Mas não precisa ser judeu antes para depois ser cristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso que Paulo vem tratar com eles aqui, né? Então, em suma, o que esses judaizantes queriam, eles não anulavam o Evangelho de Cristo. Eles não falavam, não, esquece Jesus, né, vamos voltar à prática só da lei de Moisés, mas eles queriam colocar junto com o cristianismo a lei de Moisés. Então, você crê em Jesus, tudo bem, mas a lei tem que vir junto. Se a lei não vir junto, então você não é totalmente salvo. Tá? Então, para ser mais específico, né, o que na verdade esses judaizantes queriam é que esses gentios fossem circuncidados, que é exatamente a controvérsia que a gente vai ver lá em Atos 15. Olha o que diz lá em Atos 15, verso 1. Então, essa aqui é a narrativa de Lucas, né? Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Olha o que essas pessoas estavam ensinando para os cristãos. E aí o verso 5. Alguns do grupo religioso dos fariseus, a gente tem que entender que haviam crido, então não são os fariseus lá que brigavam com Jesus, né? Mas era esse grupo de fariseu que agora era convertido. Então eles não continuavam lá, né, perseguindo os cristãos. Eram os fariseus convertidos, tá? Então, alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés, né? Então eles eram os fariseus que creram na mensagem do Evangelho, creram em Jesus Cristo. Só que eles estavam com uma bagagem tão grande do judaísmo que eles não conseguiam se livrar daquilo, e muito pelo contrário, eles queriam ainda passar essa carga toda para aqueles irmãos gentios que estavam chegando, né? Então isso, tem um autor que eu li, ele fala, né, é um fariseu ali que está em restauração, tá? Fariseu em restauração, ele está nesse movimento. Então pensa numa pessoa que vem com essa carga toda legalista, né, e que acha que toda a salvação está exatamente nas suas obras, e ele recebe a mensagem do Evangelho, e ele fala, não, tá certo, eu creio em Jesus, né? Só que ele não consegue ainda se livrar de uma vez por todas, de uma bagagem de anos, de uma vida inteira, né? E a gente vai ver isso em Paulo, né? Paulo era um fariseu. Paulo era um fariseu zeloso, como ele vai dizer, né? Que perseguiu, inclusive, os cristãos exatamente por causa do seu zelo à lei de Moisés. Então, pensa só que a gente vê em Paulo que Paulo recebeu um choque ali, porque ele teve um encontro com Jesus pessoal que eliminou essa carga toda do judaísmo dele. Mas nós temos esses outros irmãos que não, eles estavam nesse processo ainda, tentando tirar de cima do ombro deles toda essa bagagem do judaísmo. Só que, em vez deles ir tirando, eles estavam querendo dividir, colocando um pouquinho. Não, eu não posso carregar isso sozinho, você tem que carregar comigo, né? Senão eu não quero carregar isso sozinho. Vamos junto carregar esse negócio, tá? E é por isso que Paulo tem que escrever essa carta. Então a igreja sempre esteve cheia desses fariseus aqui em recuperação, né, que querem somar o esforço humano à graça, tá? Então, a fim de ajudar esses cristãos aqui,
a redescobrirem o Evangelho da graça. Então, como que a gente deve começar? Então, pensa se a gente, na mesma situação que Paulo, a gente encontra um grupo de irmãos que está vivendo esse mesmo tipo de ideia, achando que, junto com a graça, nós precisamos fazer algo para achar a salvação. Como que nós devemos começar a nossa exortação com eles? E Paulo nos mostra isso, né? Ele precisa apresentar o Evangelho, o real Evangelho. E é o que ele faz aqui, né? E ele começa como? Primeiro, a gente viu que ele começa falando do seu apostolado, né? Então, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então a gente vê que nesses primeiros versos, Paulo, ele apresenta a essência do Evangelho. A boa nova sobre a cruz e o túmulo vazio, né? Então, a gente pode entender que o Evangelho, cru e puro, ele é composto de dois elementos, que é o quê? Dois eventos redentores: a crucificação e a ressurreição. Tá? O Evangelho, se a gente quisesse resumir o Evangelho em duas palavras, seria crucificação e ressurreição. E é isso que Paulo vai trazer nesses primeiros versos aqui. Porque antes dele começar a falar contra o que aqueles irmãos estavam sofrendo, ele tem que apresentar primeiro a solução. Então ele primeiro apresenta o que é o verdadeiro. E é isso que ele vai trazer. Por isso que ele começa por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui ele vai falar de Jesus, né? Que Jesus não era um homem comum, como ele está falando aqui de homens comuns, não da parte de homens, mas de Jesus, né? Jesus não era um homem qualquer, né? E ele vai então aqui trazer primeiro, mas ele não vai anular que Jesus é homem. Ele vai trazer agora a doutrina da encarnação, né? Ele menciona Jesus em conjunto com Deus Pai. Então, olha como Paulo ele é perspicaz aqui, né? Ele vai trazer, ele vai defender o seu apostolado, só que ele já traz doutrinas embutidas nessas pequenas frases aqui de início da carta. Ele vai falar de Jesus, só que ele vai falar de Jesus junto com Deus Pai. Então ele vai falar da relação entre o Pai e o Filho. Então ele já vai trazer aqui a questão da Trindade. E ele vai mencionar também a vocação do Pai e de Cristo são uma só. Ele não vai trazer diferenciação entre a vontade do Pai e a vontade do Filho, mas como sendo dos dois. Então ele vai falar que o próprio apostolado dele não é algo só da parte de Jesus, o Filho, mas também da parte do Pai, porque nada do Filho é inseparado do Pai. Nada relacionado ao Evangelho é por parte do Filho, mas não tem da parte do Pai. Mas é tudo um conjunto, é uma obra só, é uma obra única. É um objetivo único, é o do Pai e o do Filho. Então aqui ele usa essa preposição, né, não da parte de homens, nem por meio de algum, mas ele vai usar por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, né? Esse ele é muito importante, porque ele é uma somatória do que é o princípio do Evangelho. Então Jesus, como a gente já viu isso nos nossos estudos de teologia, Jesus é Deus na mesma essência do Pai. Lembra disso? É a mesma essência do Espírito Santo, a mesma essência do Filho e a mesma essência do Pai, né? Jesus é o Deus homem, a quem o Pai ressuscitou dentre os mortos, que é o que está aqui nesse verso, no verso 1. Então Jesus é aquele que morreu e ressuscitou por meio de Deus Pai. Deus Pai o enviou e Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então, a gente vê aqui a ressurreição de Jesus, ela é algo milagroso, é um milagre divino. Foi o próprio Deus que ressuscitou o Filho. O corpo de Jesus foi tirado de uma cruz romana e colocado num túmulo
judaico. E por que isso é importante de tratar? Né? Lembra quando a gente estudou o credo? Né? Que nós cremos em Jesus Cristo, né? E fala lá que padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Por que essas partes são importantes de serem enfatizadas? Por que precisa ser enfatizado isso? Porque Jesus era homem e ele morreu de verdade. E ele foi sepultado de verdade, porque ele ressuscitou depois de verdade. Então não era uma falsa morte para ter uma falsa ressurreição. Não, foi uma morte real e uma ressurreição real. Porque sem isso não existe evangelho. E é isso que Paulo vai trazer aqui. Tá? Então, isso é muito importante. Jesus ressuscitou dos mortos. E por isso o credo vai falar, né, que ele desceu no mundo dos mortos, desceu em Hades, no mundo dos mortos, morreu de verdade, mas ressuscitou dentre os mortos. Então, não somente agora Deus Pai traz Jesus de volta à vida, mas ainda traz a vida como num corpo glorificado. Não era mais o corpo mortal como o nosso, mas agora um corpo imortal, né? E com capacidades sobrenaturais. Mas continua corpo, isso é muito importante da gente dizer. É outro ponto que nós temos que enfatizar, que Jesus está vivo no corpo, não em espírito. Jesus não é um fantasma. Mas ele atravessou paredes. Exatamente, porque ele é Deus. E porque ele tinha um corpo glorificado, mas ele não é um espírito. Jesus é corpo, ok? Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente, porque muita gente acha que Jesus ressuscitou e subiu aos céus e agora ele está meio abstrato, né? Jesus agora ficou pulverizado no éter. Não, Jesus é corpo. Jesus é como nós. Tanto é que quando ele ressuscita e aparece aos discípulos, ele faz uma coisa que o espírito não consegue fazer, que é comer. Ele partiu o pão, ele comeu com os seus discípulos. Ele estava ali, real. Tomé pôde tocar nele. Então é corpo. Então Jesus, ele está ressuscitado em corpo. Onde ele está? Sentado à direita de Deus Pai. Em corpo, não é uma metáfora que Jesus está sentado à direita do Pai, metaforicamente. Não, ele realmente está sentado no trono, num trono físico, num trono real. Onde? Isso a gente não sabe. Isso não cabe a nós. Deus não revelou, então não vamos especular. Não, eu acho que é nas montanhas. Não sei. A Bíblia não fala, a gente também não vai tentar descobrir. Que nós precisamos, que a Bíblia fala, que nós temos que declarar: ele está sentado à direita de Deus Pai, com um corpo glorificado, ressuscitado. O que nos livra dos nossos pecados não é a ressurreição de Jesus, mas sim sua morte. E por isso que ela é importantíssima, né? É a crucificação que tira os nossos pecados, né? Por isso que Paulo vai falar aqui no verso 4, que esse Jesus Cristo que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então esse versículo aqui, ele vai mostrar para a gente 4 coisas importantes sobre a cruz de Cristo. Primeira coisa, ele demonstra a disposição de Jesus em ir à cruz. A crucificação foi um autossacrifício voluntário. O verso 4 diz aí que ele se entregou a si mesmo. Tá? Isso é importante. Então ninguém tirou a vida de Cristo. Ele a deu livremente. Lá em João, capítulo 10, verso 17 e 18, Jesus disse isso: porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Então, Jesus não foi morto. Coitado de Jesus, tiraram a vida de Jesus. Não, ele entregou,
Ele deu a sua vida. Jesus disse: ninguém pode tirar minha vida. Se Jesus não quisesse, ninguém teria matado ele. Impossível alguém ter matado Jesus se ele não quisesse. Por quê? Porque sendo homem, ele também era Deus. Nunca deixou de ser Deus. Mas ele falou: mas eu vou entregar a minha vida. Tá? E esse é um ponto muito importante, inclusive em dias que estamos vivendo hoje. No Natal, aí uma pessoa colocou nas suas redes sociais, né, que é um absurdo, né, os cristãos, né, os cristãos comemorarem o Natal. Parece algo tão bonito, mas é algo tão vazio, porque Jesus que veio ao mundo deu errado, porque mataram ele. Deu errado. Não, deu muito certo, né? E aí ela escreveu lá, né? Cristão raiz sabe que deu errado. Como cristão raiz deu? Não, cristão raiz sabe que deu muito certo. Que Jesus veio ao mundo para morrer. Ele veio com esse propósito. Ele não veio aqui passar um tempo, sei lá, fazer. Não, ele veio para morrer. Ele veio se entregar por causa dos nossos pecados. Ele disse isso desde o início. Então a gente percebe, mas será que isso é tão importante de ressaltar nos nossos dias? Porque tem gente levantando essa questão de que, né, deu errado. Né? Então, a vida de Jesus foi um erro. Tudo que Jesus fez deu errado. Infelizmente, Jesus tinha um propósito tão bom, mas mataram ele. Não, ele entregou a sua vida, porque esse era o propósito. Então foi perfeito. Não teve equívocos, não teve erros, não teve desvios. Foi perfeito. Amém? Então, uma transação, né? Em segundo lugar, então vai mostrar o propósito da cruz. Qual é o propósito da cruz? A razão pela qual Cristo se entregou pelos nossos pecados, é o que está aqui no verso 4. A que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então existe um propósito nisso. Essa transação, então, ela ocorreu na cruz. Nós que merecíamos morrer porque éramos pecadores e devemos a Deus um preço que a gente não pode pagar. Então, a dívida infinita pelo nosso pecado, Cristo sabia que Ele tinha que pagar. E Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele se tornou o nosso substituto, né? Que é outra doutrina aí que a gente já estudou bastante, a doutrina da expiação, né? A substituição. A nossa oferta pelo pecado. Cristo tomou o nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados e morreu no nosso lugar. Então Ele entregou espontaneamente a sua vida por causa dos nossos pecados. Ele recolheu todos os nossos pecados, colocou nos seus ombros e pagou por eles com a sua morte. Então, quando a gente olha para esse exemplo de Jesus na cruz, né, a crucificação de Jesus não é um exemplo de sacrifício, né? Como algumas pessoas querem mostrar também, que a cruz é o exemplo maior de sacrifício que Jesus quis nos mostrar. Não, Jesus não quis dar exemplo de sacrifício. Ele pagou o preço no nosso lugar. É bem diferente. Jesus não estava dando um exemplo de autossacrifício. Está vendo? Aprendam comigo o autossacrifício. Ele está falando: eu estou morrendo por vocês, no lugar de vocês. Eu não estou simplesmente me autossacrificando por um ideal, por uma ideia. Eu estou entregando a minha vida por causa de vocês, porque vocês não têm como pagar. Então eu estou pagando para vocês. Então não é um autossacrifício por si só. Ele é um autossacrifício em favor da gente, em nosso favor, daqueles que não podiam pagar o preço, de pecadores. Jesus, aquele que foi perfeito, que nunca pecou, entregou a si mesmo por causa dos nossos pecados. Então, a crucificação de Jesus, ela é uma verdadeira expiação pelo pecado, que permitiu que Deus nos perdoasse ao satisfazer a sua justiça pura. Então, a expiação completa, ela requer nada menos do que o sangue de Cristo. Era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado. E por que o sangue de Jesus Cristo tinha que ser derramado?
Porque ele era o próprio Deus. Então era o próprio Deus se entregando no lugar de humanos, de pessoas falíveis e corruptíveis como nós. Por isso Deus, Filho, se encarna, toma a forma humana, se torna humano, 100% humano, e entrega a sua vida no nosso lugar. Era o homem e era Deus ali naquela cruz. Era o Deus homem morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Ele decidiu, como a gente viu lá já em Filipenses, que ele esvazia de si mesmo, assume a forma humana, toma a forma de servo e é obediente até a morte, e morte de cruz. Ele decidiu. Isso é o Evangelho. Então a nossa confiança reside no fato que Jesus deu o seu elemento vital pelos nossos pecados, que é o sangue. Por isso que, quando celebramos a ceia, nós participamos do cálice, que representa o sangue de Cristo. Porque ele é vital para a remoção dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Terceiro lugar, o versículo também mostra o efeito da cruz. Então, que fala aqui, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, que é o propósito, para nos livrar deste mundo mau. Então existe um efeito. Quando Cristo se entrega e oferece o seu sangue para limpar os nossos pecados, ele está fazendo o que com a gente? Nos livrando de um mundo mau. Então, Cristo foi crucificado, além de perdoar os nossos pecados, para nos emancipar deste mundo corrupto, deste mundo mau. Então o Evangelho, ele é um resgate, Ele é como ser liberto da servidão, de uma prisão. Ele não simplesmente perdoa os nossos pecados, mas ele nos tira de uma situação de prisão. Percebe? São coisas que parecem que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa, pensa numa pessoa que cometeu um crime, e aí você chega lá e fala, não, você está perdoado, mas você vai continuar aí. Faz muito sentido? Não se preocupa não, você não deve mais nada, te perdoo, mas você vai passar um tempo ainda aí preso. Não, a cruz, ela nos emancipou também da prisão deste mundo mau. Ela nos tira, é o que a própria Bíblia nos fala, que Cristo nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, o reino de luz. Então, nos transportou de lugar, tirou a gente da prisão, nos libertou. Isso é muito importante para todo o contexto da carta aqui aos Gálatas. Quando fala aqui de mundo mau, o que Paulo quer dizer com mundo mau? Ele está falando do curso e da correnteza desse mundo, dos atos deste mundo corrompidos pelo pecado. O mundo todo, ele vive em corrupção, ele vive nas suas práticas sempre originadas no pecado. Até as coisas boas que pessoas fazem, elas nascem do pecado delas. Mas o que Cristo veio fazer? Ele veio tirar a gente desse contexto. Ele veio tirar a gente. Agora, o que vocês vão fazer não é mais com base no pecado. Vocês não vão viver mais agora com uma vida no meio da corrupção, mas vocês agora vão viver no meio da liberdade. Nós ainda assim vivemos no meio de pessoas corruptas, no meio de um mundo mau, mas nós sabemos que não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, sofremos inclusive algumas consequências por causa do que está ao nosso redor. E é o que a gente estudou lá em Hebreus, quando a gente olha para Jesus, nós podemos antecipar, nós podemos antever o reino vindouro. Por quê? Porque nós já pertencemos a Ele. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos agora peregrinos desse mundo. Só estamos passando por ele, estamos aqui como intrusos neste mundo, porque nós pertencemos ao reino vindouro, e nós estamos caminhando para lá.
Então, enquanto a gente está nessa transição aqui, a gente vai sofrer alguns espirros, né? Alguns respingos da corrupção do mundo. Mas quando nós olhamos para nós, nós sabemos que agora nós pertencemos a outro lugar. Quando nós estamos aqui reunidos como igreja e olhamos uns aos outros, nós podemos perceber, nós pertencemos a outro lugar. Como é diferente como estamos reunidos entre nós e reunidos com outras pessoas, é ou não é? É diferente. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Nós pertencemos a outro reino. Então, quando nós conversamos aqui, quando nós estamos juntos, quando desfrutamos da comunhão do Senhor, nós estamos já desfrutando dessa comunhão vindoura que vamos ter a eternidade. Porque fomos transportados, nós somos libertados, emancipados desse mundo mal. Então estamos aqui, mas não pertencemos. E o mal não pode nos atingir. O pecado não tem mais poder sobre nós. A morte não tem poder sobre nós. Por quê? Porque Cristo já venceu. Então, nós vivemos numa era de corrupção, degradação e morte. Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar disso, né? E isso que é legal, não é individualmente só. Salvação individual, sim, mas e é isso que eu acabei de falar aqui, nós estamos juntos. Por quê? Porque Ele criou uma nova humanidade. Então não é eu sozinho, não é você sozinho, somos nós, a igreja do Senhor Jesus, os santos do Senhor, né? Isso é maravilhoso, porque Ele chama cada um pelo nome, mas Ele junta todo mundo num grupo, numa nova nação, um novo povo que vai viver eternamente com Ele, tá? Isso é maravilhoso. Então, embora a gente continue vivendo aqui, nós somos resgatados mediante a cruz, tá? Nós já podemos experimentar, né, a era vindoura, ela já irrompeu nessa era presente. É por isso que Gálatas, então é a carta, né, ela é chamada a carta da liberdade, tá? Por quê? Porque ela é a carta da alma libertada, né? Pois anuncia que Jesus morreu na cruz para nos livrar do mal, para nos livrar do pecado, para nos livrar da corrupção. Agora, quarto ponto, aqui que a gente pode ver, ainda nesse verso 4, vai mostrar a origem da cruz. Porque, o verso 4 diz assim, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, onde nasce toda essa ideia? Onde nasce tudo isso? Nasce no próprio Deus. Então, mais uma vez, a execução de Jesus não foi uma tragédia imprevista. Não aconteceu, né? Não foi um acidente na história, né? Porque eu falei ali que muita gente acha que a vinda de Cristo deu errado, mas muita gente acha que não foi errado porque realmente Jesus veio com esse propósito, mas na história toda, na odisseia toda da existência do universo, né, algo deu errado, então a cruz é um plano B, né? Que Deus criou Adão e Eva, tudo bonitinho, numa perfeição. Deus tinha altas expectativas em Adão e Eva, e de repente Adão e Eva decepcionaram. Comeram do fruto lá, não podia ter comido. E agora, o que a gente faz? Vamos ter que resolver isso, né? E aí sentaram lá, conversaram. Então, o filho agora vai ter que encarnar, vai ter que morrer. Fazer o quê, né? Como se fosse um plano B ali, uma improvisação. Não, mas a própria Bíblia nos diz que Jesus é um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, a crucificação não é um plano B. Não é porque deu errado o plano de Deus e agora ele teve que fazer um plano novo, remendar o plano dele. Não, o plano de Deus é sempre perfeito. E isso para a gente, às vezes, a gente não consegue compreender. Mas como? Que se Deus sabia que Adão e Eva iam comer, ia pecar, e isso era o plano perfeito? Era! Como? Não sei. Isso não cabe a nós. Deus não explicou isso, então não vamos tentar entender. A única coisa que a Bíblia nos fala é que tudo que Deus faz é perfeito. E Ele permitiu o pecado de Adão e Eva. Acabou. É isso que a gente precisa entender, né?
E isso é um ponto que é muito debatido, inclusive levantam a questão sobre Deus, né? Mas então Deus não é todo poderoso, porque Ele não pôde livrar o mal. Não, Ele é todo poderoso. Mas Ele não livrou do mal, então Ele não é amor. Lógico que Ele é amor. Uma coisa não contraria a outra, né? Não é paradoxal. Deus é amor, e Deus é soberano, todo poderoso, e Ele permitiu que o mal entrasse. E um não anula o outro em hipótese alguma. Isso pode estar além da nossa capacidade intelectual, mas isso não anula nem o amor de Deus e nem o poder de Deus. Simplesmente faz a gente entender que a gente não consegue entender. Mostra a nossa incapacidade, não a de Deus. Mostra a nossa falibilidade, né? Que a nossa mente não consegue de maneira alguma alcançar a mente de Deus. Então serve para nos ensinar, nos colocar no nosso lugar. O problema é que a gente acha que a gente entende tanto, que a gente pode entender tanto Deus. Não, a gente não vai entender Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Não tem como a criatura entender o Criador, a não ser por aquilo que Ele se revelou. O que Ele quis que a gente entendesse dele, Ele mostrou. Deixou bem claro para a gente. Está tudo aqui. Falou, esse sou eu, isso é o que você precisa conhecer de mim. Agora tem parte que sua mente nunca vai alcançar. E eu creio nisso, que mesmo quando estivermos diante do Senhor na eternidade, a gente vai conhecer tantas coisas sobre Deus que a gente não conhece hoje, e nunca vai conhecer Deus na sua plenitude, porque Ele é infinito. E a gente tem que ter essa humildade, saber, é isso mesmo. E por isso que eu adoro esse Deus. Por isso que eu amo esse Deus. Porque um Deus desse jeito decidiu intervir na minha e na sua história. Isso é maravilhoso. Porque um Deus com essa grandeza, Ele não precisaria nunca interferir na nossa história. Ele é Deus por si só. A Trindade, como a gente já estudou, é perfeita e uma comunhão perfeita em si mesma. Não precisa da gente lá. A gente não acrescenta nada para Deus. Mas Ele decidiu interferir na nossa história. Então isso tem que fazer a gente se voltar para Ele em mais adoração, em mais louvor, em mais devoção a Ele. Por quê? Porque nenhum Deus da criação humana faria isso. Se você pegar qualquer história aí, mitológica, não existe em nenhum lugar da mitologia criada um Deus que se entrega em favor de homens. Em nenhum lugar. É sempre o contrário. Sempre os deuses exigem o sacrifício, mas nunca se sacrificam. Agora, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, é o único que decidiu se sacrificar por causa das suas criaturas. E isso é maravilhoso. Então, a cruz estava na mente de Deus desde toda a eternidade, e ela demonstra o amor do Pai, assim como o amor de Cristo. Então, não pode existir um conflito dentro da Trindade, né? Como se o filho amoroso, e eu já vi muita gente pintando esse quadro também, um filho amoroso tivesse de nos resgatar de um Deus Pai irado. Então, pinta como se o pai fosse irado e ele estava contra a humanidade, ele queria matar todo mundo, queria destruir todo mundo, e o filho bonzinho fala, não pai, eu vou lá então. Ele, tá bom, então vai lá, né? Como se fosse uma... Não, isso é uma pintura humana que a gente faz. Não existe esse conflito na Trindade. Não existe um pai irado e um filho amoroso. Existe um pai amoroso que enviou seu filho amoroso para morrer no lugar de pecadores. O plano tudo surge na Trindade. O pai envia o filho, né? Mas não é o filho que se entregou? Sim, também, ao mesmo tempo. A gente tem que entender que nessa questão cósmica aqui, né, existe uma ordem lógica, mas não existe uma ordem temporal. Quem amou primeiro, o pai ou o filho? Não existe isso. Não, mas o pai enviou o filho e o filho se auto-entregou. Não existe uma ordem temporal nisso, né? Aconteceu ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles são uma única essência. Eles são pessoas diferentes, mas de uma única essência. Talvez a gente nunca saiba o que é isso, né? Ter uma mesma essência e ser uma pessoa diferente.
Isso é uma coisa que só tem na Trindade. Mas aí, pelo contrário, a disposição do Filho foi em resposta à vontade do Pai. E o Pai nos ama, não nos ama porque o Filho morreu, mas Ele nos ama porque Ele demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho. Então não é que o Pai passou a nos amar porque o Filho se entregou no nosso lugar. Não, o Pai nos ama e mostrou isso enviando o seu único Filho. Não é isso que está lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Não é? Deus enviou o seu Filho e por causa disso Deus amou o mundo. Não. Primeiro, Deus ama. E aí Ele envia o seu Filho. Tá? Então essa é a ordem lógica. Primeiro o amor e depois o sacrifício de Cristo. Tá? Então o Filho morreu por nós porque o Pai nos ama. E a cruz então teve a sua origem no coração do Pai. Então a gente viu aqui esses 4 pontos em cima do verso 4, que é a base do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. E Ele morreu, Ele entregou a si mesmo, Ele foi pelos nossos pecados, foi para nos livrar desse mundo mal e foi pela vontade do Pai. É isso que Paulo está apresentando aqui nesse comecinho de Gálatas. E aí ele continua, e isso que é muito interessante, como acontece várias vezes em Paulo, que ele começa a falar de um assunto e ele tem que, no verso 5, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Ele vem falando da obra de Deus e ele tem que exaltar o Senhor. Ele tem que terminar em adoração. É uma coisa que a gente vê acontecendo em várias vezes nas cartas. Então a crucificação e a ressurreição, que são os fatos básicos e simples do Evangelho, é a crucificação e a ressurreição. É a boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho. Que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou dos mortos, deu-se pelos nossos pecados para nos resgatar deste mundo perverso, de acordo com a vontade de Deus Pai. Então, se a gente pudesse refazer esse verso, seria assim: a boa nova é que Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, deu-se por nossos pecados para nos resgatar deste mundo perverso, de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai. É mais ou menos a ordem inversa aqui do que Paulo escreveu. Então esses fatos aqui contêm uma única palavra sobre qualquer coisa que a gente... Não tem uma única palavra sobre alguma coisa que a gente pode fazer. A gente viu aqui, a gente leu esses versos, Paulo deu uma resumida do Evangelho. E onde está a gente aqui? O que a gente faz? Cadê a nossa parte no processo? Cadê a nossa parte na emancipação de nos livrar do mundo mal? Cadê a nossa parte em se livrar dos nossos pecados? Cadê a nossa parte no amor de Deus, da Trindade, na eternidade? Cadê a nossa parte aqui? Percebe que não tem? E por isso que eles simplesmente documentam o que Deus fez na história humana, por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Então o Evangelho, ele não é sobre o que fazemos para Deus, mas sim o que Deus fez por nós. Era o quê? Os judaizantes. Tudo bem que você crê em Jesus, mas você precisa fazer certas coisas para alcançar a salvação. Então, antes de Paulo falar contra tudo isso, ele começa falando o quê? Olha o que Deus fez. Isso é o Evangelho. Presta atenção nisso. A partir daqui eu vou começar a falar com vocês. Mas essa é a nossa base. Deus já fez. Deus já nos resgatou. Cristo já se entregou pelos nossos pecados. Já nos livrou desse mundo mal. Por vontade de Deus Pai. Vocês já foram aceitos por Deus Pai, porque Cristo já se entregou por vocês. Acabou. E aí ele... Então Deus, o Pai, é quem criou o plano do Evangelho. Deus, o Filho, é quem fez o sacrifício voluntário, de acordo com a vontade do Pai. Então Deus, o Pai, é quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então juntos o Pai e o Filho alcançaram a nossa salvação por meio da cruz. Juntos eles anunciaram ao mundo por meio do ensino dos apóstolos. E juntos eles a aplicam ao nosso coração por meio do Espírito Santo. E não tem nossa participação na questão. E sendo assim, então,
toda a glória vai para Deus, que é exatamente o que está aqui no verso 5. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Se a salvação é obra de Deus do começo ao fim, então toda a honra e toda a majestade pertencem somente a Ele. E esse é o ponto do Evangelho. Tudo pertence a Ele, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, né? É um ato monergista. Lembra disso? Desse termo complicadinho, né? Monergista significa de uma energia só. Uma energia vem de um lado só, né? Quando a gente fala, a palavra mais usada no nosso dia a dia aí é sinergia, né? Muito usada no mundo corporativo, não sei o que e tal, né? É a soma das energias. Então uma parte entra com uma energia, a outra parte soma a sua energia e dá um resultado. Não, na questão da salvação não existe sinergia, existe uma monergia. Deus entra com toda a sua energia, com todo o seu amor, com o sacrifício, com a morte e a ressurreição de Cristo, e a gente só recebe. Por isso a glória seja dada somente a Ele. Nós não temos mérito algum. Todos os méritos são do nosso Senhor. Tudo pertence a Ele. Ele nos resgatou. Ele nos salvou. Toda a glória seja dada a Ele. E aí, o verso 3 aqui, né, que é a saudação que Paulo vai dar. Interessante que ele dá saudação no meio de tudo isso aqui, né? Graça a vós e paz da parte do nosso Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. A gente costuma, né, é até um cumprimento, né? Alguns dão a paz do Senhor, né? Eu costumo falar para vocês, graça e a paz do Senhor Jesus, né? E aí acabou virando um clichê, né? Você cruza com a pessoa, paz, graça e paz. Virou um clichê que às vezes nem pensa mais naquilo que a gente está falando. Mas essa saudação que nós temos entre nós, ela tem base nesse Evangelho. Quando nós dizemos ao nosso irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos trazendo esse resumo do Evangelho à tona. E essa é a ideia. Cada vez que nós nos encontrarmos e alguém dizer, graça e paz da parte do Senhor Jesus, tem que vir na sua mente e no seu coração, tudo isso aqui. O que é a graça? É tudo isso que Jesus fez. Todo o plano eterno, né, começa lá na Trindade, o amor do Pai, do Filho e do Espírito, e eles decidem, antes da fundação do mundo, toda essa intervenção na nossa história, e aí na plenitude dos tempos, Cristo vem, toma a forma humana, oferece a sua vida, passa os 3 dias lá na sepultura, no mundo dos mortos, ressuscita dentre os mortos, aparece para os seus, sobe aos céus, está sentado à direita de Deus e prometeu que vai vir nos buscar. Tudo isso tem que vir à nossa mente quando alguém fala para você, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala, nossa, mas é muita coisa para vir, mas isso tem que aquecer o nosso coração cada vez que recebemos a saudação, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Porque é exatamente disso que nós estamos falando. Então não pode ser um clichê evangélico, né? A gente costumou falar e já não pensa mais a respeito do que aquilo. Não, isso tem que vir carregado de significado para nós. Porque são os dons gratuitos de Deus para nós. A graça é o favor do Senhor para os pecadores, o favor imerecido por meio da morte e ressurreição de Jesus. E a paz é o que foi alcançado exatamente com o sacrifício de Jesus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E Jesus disse que Ele nos deu aquela paz que o mundo não pode dar. Então, nós temos que sim, né? Temos que trazer essas verdades à nossa mente, ao nosso coração, todos os dias. E por isso que passou a ser a nossa saudação evangélica. Graça e paz. Para que a gente esteja lembrando a nós mesmos todos os dias, todas as vezes que nos encontrarmos, do porquê estamos aqui, do que Cristo alcançou por nós e do que é o verdadeiro Evangelho. Tá? E aí, né, eu dei essa introdução aqui de Gálatas, e para mostrar que essa é a carta da liberdade, porque tudo parte daí. Porque tudo que Paulo vai falar agora vai fazer sentido por causa disso.
por causa desses primeiros versos que ele apresenta, nesse resuminho que ele dá do que é o verdadeiro evangelho, é que agora ele vai poder ir agora clinicamente nos pontos e falar, por isso que isso aqui está errado, por isso que você não pode se deixar levar por isso que você tem que olhar para Cristo, né? Por causa disso. Então, que essa seja a nossa introdução aqui da carta aos Gálatas, e que a gente leve isso com a gente não deixe nada roubar essa graça e essa paz que o Senhor nos dá, por meio de Jesus Cristo. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. Ele alcançou todas as áreas da nossa vida. Ele não deixou nenhuma de lado. Nós estamos sim num processo de santificação, inclusive que Paulo vai falar nessa carta também, né? Ele sabe que a gente não está pronto. Ele sabe que a gente não é perfeito. Deus sabe disso. E por isso Ele nos deixou o Espírito Santo, que está nos aperfeiçoando dia após dia. Mas nós temos que olhar para a cruz de Cristo e falar, a minha salvação está ali, e somente ali. Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é a garantia de que eu também vou alcançar a perfeição. Cristo morreu pelos meus pecados, me purificou e me tirou, me emancipou desse mundo mal. Logo, eu estou caminhando para o mundo vindouro, eu estou caminhando para a perfeição, eu estou caminhando para a total santidade. Não estou pronto ainda, né? Como o próprio Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. E esse alvo é Cristo. Esse alvo não é eu tentando alcançar algo, mas é, como a gente viu em Hebreus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos caminhando de acordo com essa graça, descansando nessa graça e vivendo nossos dias ainda nesse mundo corrupto, mas desfrutando da graça do Senhor. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu creio que vai ser, como sempre, né? Como todos os livros que a gente estuda, muito edificante, né? É que particularmente eu tenho um apreço, né? Se podemos dizer assim, a carta aos Gálatas, né? Eu acho que é uma das cartas mais rabiscadas na minha Bíblia, é a de Gálatas. Né? Tem um monte de grifo coloridos, anotações, né? Mas realmente é uma carta que sempre me chamou a atenção, né? E eu acho que porque ela tem essa mensagem, né, transformadora para nós e revigorante para a gente caminhar nesse mundo, né? Cristo nos salvou definitivamente, né? E a nossa parte é crer, é desfrutar daquilo que o Senhor nos entregou de graça. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra e nós queremos Te agradecer pelo Teu infinito amor, pelo Teu maravilhoso amor, a Tua maravilhosa graça que nos alcançou e que nos libertou. Como a gente até cantou, essa maravilhosa graça, esse amor que não tem fim, né? Que tomou o meu lugar e a minha cruz pagou. Senhor, esse Evangelho que é o verdadeiro, que a gente nunca se aparte dele, que a gente nunca deixe a poluição das coisas, das ideias virem contaminar essa preciosidade do Teu Evangelho. Nós fomos salvos pela graça, porque Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo mal, segundo a vontade de Deus Pai. Senhor, que a gente acorde todos os dias com essa mensagem no nosso coração e na nossa mente, e que a gente possa mostrar para as pessoas essa mensagem, que a gente divulgue essa mensagem com toda a força do nosso coração, e que toda a glória seja dada somente a Ti, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, aquele que não poupou esforços para nos redimir dos nossos pecados, onde a culpa era toda nossa,
mas o Senhor interferiu na nossa história. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos esta manhã. Queremos dedicar a Ti todo o louvor e toda a glória devida ao Teu nome, por causa daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor fez, e daquilo que o Senhor continua fazendo e vai fazer por toda a eternidade. Senhor, nós aguardamos ansiosamente o dia em que estaremos na Tua presença eternamente, onde desfrutaremos do corpo incorruptível, onde desfrutaremos do fim do sofrimento, do fim das angústias. Estaremos contigo eternamente e participando da mesa juntamente com Cristo Jesus. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Nós ansiamos por esse momento e nós queremos viver os nossos dias desfrutando da graça e da paz que o Senhor nos dá. Em nome santo de Jesus oramos. Amém.